Pessoal, então nós vamos finalizar a questão 15 para a gente entrar na questão 16, né? Ainda está dentro do horário, para a gente não se atrasar tanto. Vamos lá? Quem estiver seguindo aí comigo, lá na página 55 do Filosofia Espírita, volume 1 e 2, nós vamos voltar para a questão número 15. Miramês vai convidar a gente aqui para uma reflexão, onde ele diz o seguinte, lá no último parágrafo, tá? Para quem estiver seguindo aí comigo. Se os homens desejarem ser parte de Deus, como nos informa o Livro dos Espíritos na resposta número 15, não é muito melhor nos sentirmos sendo seus filhos? É uma pergunta, né? Nunca faltaram, em tempo algum, as respostas às perguntas que formulamos ao Criador. Elas vêm por muitos meios e cada vez que o tempo passa, o intercâmbio se aperfeiçoa, colocando-nos com mais segurança a saber da verdade no seu fulgor mais apurado. Quantos livros não existem na Terra, respondendo perguntas de toda a natureza? Basta procurarmos para encontrarmos. Quantos homens dotados de certos poderes que estão capacitados para responder sobre vários assuntos e coisas do espírito? Hoje só não aprende quem não quer. Eu adorei essa parte. Hoje só não aprende quem não quer, né? Então, assim, aqui ele está querendo colocar para nós, né, pessoal, por que em vez da gente querer se comparar com Deus, a gente querer a gente achar que a gente, né? Por que a gente não se coloca como filhos de Deus mesmo? Nós somos filhos, nós somos criatura. Nós somos criados por Deus, pela divindade. Por que a gente ainda tem essa dificuldade? Ou então a gente se coloca, às vezes, como parte de Deus? Né? É o que ele chama atenção aqui. E aí ele coloca nessa pergunta, e aí uma coisa muito interessante é que ele fala que nunca nos faltou respostas. Né? As respostas às perguntas que formulamos, né? Elas vêm por muitos meios. Cada vez que o tempo passa, o intercâmbio se intensifica, né? Se aperfeiçoa, colocando mais segurança a saber da verdade, né? Quantos livros que não existem na Terra, quanto conhecimento que não é difundido hoje, né, pessoal? Vamos imaginar. Isso Miramês está falando lá na década de 80, tá? Que quando foi psicografada essa obra. Agora imaginem hoje, né? 30 anos depois, quase 40, né? Então olha só. Basta procurarmos para encontrarmos. Quantos homens dotados de certos poderes que estão capacitados para responder sobre variados assuntos e coisas dos espíritos e coisas do espírito? Hoje só não aprende quem não quer. Eu acho que isso aqui, pessoal, é um alerta para nós, né? Para a gente poder buscar o conhecimento mesmo, a gente buscar informação, buscar o estudo, buscar as ferramentas que estão ao nosso alcance hoje. Olha que Miramês falou isso há 30 anos atrás. Não existia a internet disseminada ainda, né, para todo mundo, esse conhecimento que circula, essa possibilidade que nós estamos vivendo aqui hoje, né, de eu estar na minha casa e abrir um vídeo e falar com vocês aí que estão em tantos lugares do Brasil e do mundo. Então é uma oportunidade que a gente tem sempre que aproveitar, né? Então é o que ele fala aqui, né? Hoje só não aprende quem não quer. E aí vamos aproveitar todas essas ferramentas, essas oportunidades que a gente tem em mãos para a gente aprender, para a gente poder ir preenchendo essas lacunas que a gente ainda tem, né? E vamos nos lembrar que nós somos filhos de Deus, né? Então, se a gente olhar dessa forma, a gente vai diminuir bastante o nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa vaidade, né? De achar que a gente, né, é alguma coisa, a gente está acima de alguém. Isso não é muito por aí, né? Não é por aí, na verdade. E aí eu acho que é um incentivo aqui para nós, né? Vamos estudar, vamos atrás. Quantas coisas boas, positivas que tem aí disponíveis pra gente. A internet tem algumas pessoas que têm essa visão, infelizmente, né? De que é um lugar que tem muitas coisas ruins. Todo lugar, né, pessoal? Não é só a internet. Mas tem muito conhecimento, tem muita coisa boa, tem muitas pessoas fazendo um bom trabalho, tem tantos perfis aí, espíritas, né, principalmente, que é o que a gente conhece, que tem um trabalho sério, né, que se dedica, que está aí sempre
procurando trazer novidades, formas de divulgação da doutrina, né, para cada vez mais chegar em mais pessoas, nos jovens, nas crianças, enfim. Então, só não aprende quem não quer, né? Então essa é a frase que fica aí para nós, para nossa reflexão. Pessoal, vamos avançar para a questão 16, então. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Pode deixar aí que eu volto um pouquinho. Sobre a questão 14 e 15, alguma dúvida? Se quiserem comentar, fiquem à vontade. A questão 16, pessoal, vamos entrar nela então, né? Já está no horário. A questão 16, ela é um pouquinho extensa, tá? Eu vou ler só uma vez. Quem tiver o livro aí, acompanha com o livro, fica mais fácil para a gente poder compreender. Kardec faz a seguinte pergunta: aqueles que professam essa doutrina, que é a doutrina panteísta, né, que a gente está falando, pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Já que os mundos são infinitos, Deus é, por essa mesma razão, infinito. Por não haver em parte alguma o vazio e o nada, Deus está em toda parte. Já que Deus está em todo lugar, pois é parte integrante de tudo, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? E aí a resposta é clara, né? Os espíritos então respondem: a razão. Reflete atentamente e não vos será difícil reconhecer o absurdo disso. Então, vai chamar a atenção aqui para nós a razão, que é então o título do capítulo 16, que se chama Deus é Infinito. Deus é Espírito, desculpe. Lá, aqui na coleção Filosofia Espírita, na página 57, para quem tiver o livro aí comigo, na página 57, então, Deus é Espírito. Vamos analisar um pouquinho o que Miramês traz para nós dessa questão? Lá no terceiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: já falamos muitas vezes, repetindo a fala dos benfeitores maiores, que Deus é uma personalidade individual. Pessoal, então não é fagulhas, né? Que vão em algum momento se reunir e se separar. Se reunir e se separar. E não o conjunto das coisas criadas por ele, né? Então Deus é uma personalidade individual e não o conjunto das coisas criadas por ele. Ele, a majestosa força divina, está em toda parte por meios que desconhecemos, por se tratarem de fluidos sutis operando em uma faixa que somente as grandes almas poderão constatar, pelos poderes inerentes às suas perfeições. Então, olha só, voltando um pouquinho aqui, a gente vai então ter essa clareza: Deus como uma personalidade individual. Então, olha só, personalidade individual e não um conjunto das coisas criadas por ele. Porque a forma como a visão panteísta é colocada aqui, pessoal, a gente vai então enxergar Deus. Essa visão panteísta vai fazer com que a gente enxergue Deus de formas fragmentadas, né? Seja em alguma coisa, em alguma criação. E aí aqui Miramês reforça: não, Deus é uma personalidade individual e não um conjunto das coisas criadas por ele. Então é uma personalidade individual. Ele, a majestosa força divina, está em toda parte por meios que desconhecemos. Então até naqueles detalhes bem sutis, né, bem imperceptíveis mesmo. Por quê? Porque se trata de fluidos sutis operando em faixa que somente as grandes almas podem compreender. Então, quanto mais a gente vai se refinando, né, com relação aos nossos sentidos, à nossa sensibilidade, à nossa espiritualidade mesmo, né, quando a gente vai entendendo cada vez mais, a gente vai tendo então condições de perceber esses fluidos sutis operando. Então, eu volto a lembrar vocês
daquele exercício imaginativo que a gente sempre faz. Como é que é essa percepção para os espíritos felizes, né? Que já estão lá num grau mais elevado, que estão nos mundos felizes, que não tem dor, não tem sofrimento, já passaram por toda a escala evolutiva. Eles percebem, então, esses fluidos sutis que operam numa faixa, né? Numa faixa superior, né? Uma faixa onde só essas grandes almas, esses espíritos mais perfeitos, mais evoluídos, vão ter condições de constatar. E aí, então, lá no final do terceiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: o visual do infinito não é Deus na sua unidade perfeita, mas como o quadro não é o pintor, comparando... Peraí, pessoal, deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu misturei. O visual do infinito não é Deus na sua infinita unidade, na sua unidade perfeita, como o quadro não é o pintor. Olha só a imagem que ele utiliza aqui para nós. Comparando a obra com o autor, a primeira constitui um pálido reflexo da sua personalidade, viva e distinta no lugar que ocupa. Olha só essa reflexão. Quero dar uma boa noite especial para o meu amigo Neto Vidal, que entrou aí com a gente. Seja bem-vindo. E nesse momento aqui a gente vai entender então essa nuance que ele faz com relação ao pintor, né? Ele faz uma analogia aqui muito interessante. Então, quando a gente olha a obra não é o pintor, ou o artista, no caso. Né? Então, da mesma forma que ele coloca aqui, né? Comparando a obra com o autor, a primeira constitui um pálido reflexo. Né? Então, a obra é um reflexo de quem criou aquela obra. Não é totalmente... Vocês conseguem entender o que ele está querendo dizer aqui? A primeira constitui um pálido reflexo da sua personalidade, a obra, né? Viva e distinta do lugar que ocupa. E aí ele vai continuando aqui. Parece que estamos falando muito sobre o grande arquiteto do universo. Mas esse é o nosso interesse, porque falar de Deus e viver na sua vibração constante é a coisa mais sublime da vida. Admiramos, olha só que bacana isso que ele vai falar agora, pessoal. Admiramos o Deus lhe pague, o Deus lhe ajude, o vai com Deus, e a paz do Senhor seja convosco, usados pelos homens. São mantras sagrados que nos cobrem de luz quando pronunciados com amor e respeito. Então, quanta luz que é depositada em alguém quando a gente usa essas palavras, né, pessoal? Deus lhe pague, Deus lhe ajude, vai com Deus, fica com Deus. Quantas e quantas, né? Quanta luz que é colocada, né? Cobrem de luz quando pronunciadas com amor e respeito, né? E aí, pra gente finalizar a questão 16, pra gente abrir um tempinho aí pra gente refletir juntos, Miramês vai dizer o seguinte: o mundo espiritual que nos dirige nos atende de acordo com as nossas necessidades e não deixa de guiar e instruir quem verdadeiramente deseja aprender. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito séria, porque quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente começa a participar de uma casa espírita, a gente tem aquele movimento ali inicial de muita vontade de aprender, de entusiasmo, né? A gente vai lendo as coisas, a gente vai achando tão interessante. E aí é muito engraçado como que as coisas vão vindo pra gente. É isso que ele está falando aqui, né? Deus nos atende de acordo com as nossas necessidades e não deixa de guiar e instruir quem verdadeiramente deseja aprender. Eu estou usando esse exemplo do estudo espírita, da casa espírita, do nosso estudo espírita em particular, mas a gente pode ampliar esse exemplo aí para todas as áreas da vida. Quando a gente realmente tem aquela necessidade, aquela vontade, aquele ímpeto, né? Parece que a gente é guiado mesmo, a gente é direcionado e aí tudo vai vindo pra gente. Às vezes chega aquele livro, chega aquele texto, chega aquela mensagem, sabe? Tudo vai sendo
vai sendo guiado e instruído, né? Para que a gente realmente aprenda, né? Então, se a gente tem esse desejo, essa vontade, faz esse movimento, isso vem para nós. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não devemos esquecer que Deus é um sol de vida, que alimenta e dirige todas as vidas saídas de suas mãos luminosas e perfeitas. Né? Então, olha só, Deus é um sol de vida, que alimenta e dirige todas as vidas saídas de suas mãos luminosas e perfeitas. Então, que a gente possa enxergar, né, pessoal, Deus como essa vida, esse sol que ilumina todos nós. Jesus como esse pastor que vai nos guiando até esse sol da vida, que é Deus. Né? Jesus nos mostra o caminho, Jesus nos aponta o caminho. Não só governa a Terra, governa o planeta, mas Ele nos direciona. Ele nos coloca ali naquela trilha, naquele caminho, vai nos mostrando esse caminho, né? Pra gente não cair em tantas dores, mas mesmo assim a gente cai porque a gente escolhe outras coisas, né? Isso acontece, faz parte da nossa caminhada. Então, a gente vai tendo condições aí de compreender isso de uma forma mais séria, mais profunda, mais sensível também. E aí, quando a gente lê isso, né? Que Deus nos alimenta, dirige as nossas vidas, né? E as nossas vidas saíram das mãos luminosas de Deus, luminosas e perfeitas. Que bonito a gente pensar isso, a gente lembrar disso. Por que a gente não lembra sempre? Por que a gente às vezes opta pelo negativismo, por estar envolto ali a uma energia densa, negativa, pesada? Vamos nos lembrar disso, né, pessoal? Deus como esse sol de vida que está aí para todos nós. Ele não seleciona, né? Todos nós somos filhos, todos nós temos oportunidades. Por que nós estamos encarnados aqui nesse momento? Enquanto tem milhões e milhões e milhões de espíritos aguardando a sua oportunidade. Então, vamos pensar por esse lado, por esse sentimento de gratidão, por esse sentimento de que tudo que a gente realmente necessite vai ser direcionado para nós. Né? Por que a gente ainda fica apreensivo às vezes? Porque a gente ainda não enxerga de uma forma natural. E é natural, nós somos filhos de Deus. Deus sabe de todas as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos acertos, os nossos erros, as nossas intenções em acertar. E aí? Por que não ver então por esse lado, né? Por esse sol de vida que cuida de todos nós, que nos alimenta e vai dirigindo as nossas vidas? Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa sobre a questão 14, 15 e 16? Algum comentário, alguma pergunta sobre essas três questões? Nós temos alguns minutinhos, porque às 9h30 nós vamos fazer então uma prece, nós vamos encerrar com uma prece especial, uma vibração, né? Em favor de todo o nosso planeta, está passando por esse momento de dificuldade, esse momento de certo desequilíbrio, né? Não deixa de ser um desequilíbrio, mas daqui a pouco nós vamos fazer essa vibração, essa prece aí, para abranger a todos, né? Jó está aí, Marilinha também. Pessoal, fiquem à vontade, a gente tem alguns minutinhos aí, se quiserem aproveitar, ou então se a gente já programa, temos alguns minutinhos aí. Enquanto vocês estão escrevendo aí as perguntas, as observações, os comentários, eu vou lembrá-los que na semana que vem a gente vai finalizar o livro Temas da Vida e da Morte com o capítulo Moradas. E na última live do mês, que é o dia 31 de março, nós vamos falar sobre o capítulo 21 do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo?
Bom, então, acho que tá me ouvindo, né? Então vamos lá. E aí nós retornaremos para o Livro dos Espíritos, então, a partir do mês de abril. Lembrando que no mês de abril nós vamos fazer uma live sobre o livro Recordações da Mediunidade da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Quem quiser ler o livro antes, para se preparar para a live, já fica a dica aí para o mês de abril, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem um comentário da Andy Mates. A doutrina espírita é luz maior para a nossa evolução. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho. A Betânia fez 2 comentários aqui. Ela diz o seguinte: eu estava triste por não poder ir à casa espírita para estudo. Então Deus me apresentou sua live. Olha só que beleza, né, pessoal? Fico muito feliz quando a gente consegue reunir as pessoas que por algum motivo ou não tem casa espírita onde moram, ou então não consegue ir pessoalmente, né? A gente convida para estar aqui com a gente no estudo, né? Uma forma da gente estar nessa sintonia, nessa vibração positiva, né? E aí ela completou aqui: só agradecer por essa bênção que é essa live. Muito conhecimento. Obrigado, viu, Betânia, pela presença de sempre aí. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tá quase no horário, né, pessoal? Daqui um pouquinho. Mas vamos lá, temos alguns minutinhos ainda. A Cíntia perguntou aqui: sinto que há também uma pandemia de pânico entre as pessoas. Não teria os espíritos um plano B a ver com isso? Seria um plano B que você está querendo dizer, Cíntia? Olha só, eu acho que com relação a essa pergunta, assim, a espiritualidade está acompanhando tudo que está acontecendo, né? Eu acho que há uma mobilização, eu acredito muito nisso, que há uma mobilização de assistência, de atendimento, principalmente nos lugares onde a situação está mais grave, né? Então, assim, a gente tem que confiar, a gente tem que estar com o nosso coração aberto, a nossa fé aí, ela é colocada a postos nesse momento, para que a gente possa enfrentar esses momentos de dificuldade com mais calma, com mais equilíbrio. Viu? A Cecília, né, colocou aqui: Instituto Equilíbrio, muita gratidão ao Igor que me apresentou sua live. Ah, pois é, né? Depois que eu fiz aquela live com o Igor, e aí muita gente passou a conhecer aqui o Estudo Espírita. Muito bom. Deixa eu ver aqui. A Betânia também foi o Igor, né? Que legal. Susan Vitorino está perguntando aqui: gostaria de saber se há algum posicionamento sobre essa pandemia. Seria o mundo passando para a regeneração? Caso a Terra, né, o nosso planeta. Acho que tudo que está acontecendo hoje em dia, não só esse evento isolado, mas tudo que está acontecendo hoje em dia no nosso planeta faz parte dessa transição que nós estamos atravessando, né? E falando nisso, eu quero até dividir com vocês aqui um trecho de uma mensagem onde o Espírito diz o seguinte, o Espírito Comunicante diz o seguinte: meus irmãos, não sintam medo neste momento de transformações tão profundas. A nossa fé será o guia seguro rumo a Jesus. Estudem e vivam o Evangelho, de maneira que ele se torne as bases seguras de evolução, não só de vocês, mas da humanidade inteira. Essa mensagem, pessoal, ela foi psicografada em fevereiro do ano passado, foi logo depois de Brumadinho, né? Aquele evento de Brumadinho que mexeu muito com todos nós. E é do meu amigo espiritual Thales, e aí ele fala, né, com relação a esse momento de transformações tão profundas. A fé será o guia seguro rumo a Jesus. Olha o tanto que é importante a gente se lembrar disso, né, principalmente nesse momento de agora, né? Estudem e vivam o Evangelho de maneira que ele se torne as bases seguras da evolução, não só nossa aqui, mas de todos, né? Então, o Evangelho, estudar o Evangelho e viver o Evangelho na prática, pessoal, vai nos equilibrar, vai nos dar
forças, vai fortificar nossa fé, vai alimentar nossa esperança para a gente atravessar esses momentos que a gente está passando aí de transição, de transformações, né? Essa transição planetária aí, principalmente, né? A nossa amiga Joyce colocou aqui para nós. Tivemos orientação que temos que ter equilíbrio, muita prece, muita leitura, muita fé e confiança no ser superior. É isso mesmo, né? A nossa fé é o que vai segurar, né, pessoal? Não tem jeito, é que ele fala, né? Não sintam medo neste momento de transformações tão profundas. A nossa fé será o guia seguro. Então já é uma resposta aí muito, muito legal para todos nós, né? A Nilva colocou aqui, Nilva Rios, fé sempre. A Babi Abreu, a fé acima de tudo. A Ruth Moura, o estudo hoje só nos mostrou um assunto muito interessante na forma humanitária. Isso mesmo. A Silvia, elevar nossas vibrações, né? E a Silvia também colocou aqui pensamento positivo. E é isso, né, pessoal? A gente vai ter esse momento agora que nós vamos fazer às 9h30, daqui um pouquinho, pra gente elevar um pouco esse padrão vibratório, né? Pra gente poder não deixar com que esse sentimento de pânico, enfim, esse sentimento tão ruim que às vezes a gente sente, né? De alguma forma, uns mais, outros menos, mas pra gente se lembrar de que a espiritualidade está junto, né? Então, tá junto com a gente não tá sozinho nessa, né? A Paula tá perguntando aí, né? Sementes do Manhã. Pessoal que ainda não conhece o perfil da Paula, viu? Semente do Manhã. Acompanha aí, segue o perfil que é muito bacana, viu? Ela tá perguntando sobre a vibração ao vivo. Vai ser agora, né? Daqui um pouquinho, 9h30. Vai ser aqui mesmo, vai ser a nossa prece de encerramento de hoje, né? Que aí nós vamos dedicar inteiramente para essa vibração, para essa corrente de luz aí. Tá bom, pessoal? Acho que já podemos nos preparar, né? Já vai dar o horário. A Susan colocou aqui, a espiritualidade amiga nunca desampara, é verdade, né? A gente sabe que a gente tem esse apoio aí sempre, né? Toda a espiritualidade, nossos amigos espirituais, as equipes estão aí o tempo todo nos auxiliando. Vamos nos preparar então, falta um minutinho. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês na live de hoje. Foi muito bacana, eu acho que eu consegui falar o que eu precisava falar, né? Como sempre. Eu quero mandar um abraço especial pro meu amigo Adriano Lois, que tá aí, hoje é aniversário dele. A gente se falou um pouquinho antes da live. Um abraço, viu, meu querido? Tudo de bom pra você nesse novo momento, nessa nova fase. Bom que tá aqui com a gente. E agora às 9h30 nós vamos então fazer essa prece bem direcionada, essa vibração aí pro nosso planeta, pelas pessoas que estão sofrendo mais diretamente os efeitos aí desse momento que a gente está passando. A Enilda Álvares disse aqui, obrigada pelo estudo, minha primeira vez, sou do Rio Grande do Sul. Ah, que bacana, seja bem-vinda, viu, Enilda? Toda terça-feira às 8 estaremos aqui reunidos. Pessoal, vamos nos preparar então? Nini chegou a tempo. Isso mesmo. Vamos lá, né? Pessoal, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos nesse instante. Vamos nesse instante nos conectar com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre, com Maria Santíssima, com todos os bons espíritos, os espíritos trabalhadores do Senhor, que nesse instante se unem a nós através do nosso pensamento, da nossa vibração positiva, de amor, de paz, de equilíbrio.
Nesse instante, uma imensa corrente de luz, uma corrente de paz, alcança a todos que estão sintonizados na live nesse instante, para que possam, onde quer que estejam, ampliar com seu pensamento, com sua mente, toda essa luz abundante que nos rodeia, que nos alimenta nesse instante e que irá se irradiar paulatinamente, gradativamente, para as cidades, para os estados brasileiros, o nosso Brasil, a pátria do Cruzeiro. Essa luz infinita, Mestre, nesse instante, rogamos a Ti, diretamente de Ti, o nosso pastor inconfundível. Rogamos que as Tuas messes de amor, Suas messes de cura, de equilíbrio, envolva a todos nós. Envolva os nossos familiares, os nossos lares. E, partindo de nós, nesse instante, essa luz infinita, que é o nosso verdadeiro alimento, irá se irradiar para todos os pontos da Terra, levando esperança, alento, fé, equilíbrio, harmonia, paz a todos os corações que estão aflitos, que não entendem com fé e esperança o momento que estamos atravessando. Sabemos, Mestre, que Tu és o nosso governador, o governador deste planeta escola, desse planeta que é gerido por Deus nosso Pai. Toda e qualquer dificuldade que passamos na coletividade, sabemos, Mestre, será superado, será transmutado, será vencido, porque Tu estás conosco. As imensas equipes de espíritos benevolentes nesse instante se deslocam incessantemente em todos os planos, em todos os pontos da Terra, levando a Sua mensagem, levando a Tua esperança, levando a Tua paz e distribuindo esse banquete de luz para todos os habitantes do planeta. Que possamos, Mestre, nos lembrar sempre da Tua assistência, da Tua presença, que é incessante. Que possamos estar juntos em pensamento, emitindo de todos os lugares do plano terreno o amor, a paz, a cura e a superação de todas as dificuldades, das doenças que assolam o mundo, das dores infinitas que sabemos os nossos irmãos estão padecendo nesse instante. Olhai, Mestre, por todos eles. Olhai pelas nações. Olhai pelos profissionais que nesse instante se dedicam incansavelmente pela saúde de todos os seus filhos.
Dai a eles, Mestre, a força necessária para que estejam apostos nesse momento delicado. E que possamos sempre nos lembrar que Tu nos conduz, que a evolução terrena, a evolução de nós mesmos, é uma tarefa, uma responsabilidade inteiramente nossa. E sabemos que, estando junto a nós, vamos vencer esse momento. Vamos vencer o sentimento do medo, da insegurança, todo e qualquer emoção negativa e oportunista que se aproveite desse instante. Vamos elevar os nossos padrões vibratórios nesse instante, com muito amor, com muita paz, compreensão, sabendo que Tu, Mestre, está no leme do nosso barco. As dores se acalmarão. As nações, nesse instante, apesar de todas as dificuldades, conseguirão vencer. Passo a passo, cada pedra do caminho. Te pedimos, Mestre, que esse banho de luz, que nesse instante envolve todos nós, o lugar onde nós estamos presentes, aonde nossa mente enviar, aos países mais afetados, ao nosso Brasil, rogamos mais uma vez a Tua proteção. Rogamos mais uma vez que o nosso destino seja cada dia mais abençoado por Deus nosso Pai e que possamos, passo a passo, a cada dia, ir superando esse momento difícil. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que nesse instante, através do nosso pensamento, se dirige aos locais onde há maior necessidade de atenção e de socorro. Que esses espíritos abnegados, trabalhadores da luz, possam se deslocar em todos os lugares, levando paz, equilíbrio e cura. Agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de aqui estarmos juntos, por mais essa luz que se acende à nossa frente, essa luz que nos direciona, essa luz que não nos deixa olhar para os lados, mas que nos convida a olhar para frente, para a evolução, para o crescimento, para a superação de todas as nossas dificuldades. Obrigado, Mestre, por estar conosco, nos envolver em muita proteção e muita luz, e que esse socorro se estenda durante toda a semana, durante todo esse restante de mês, os próximos meses, que as dores se acalmem, que as aflições sejam amenizadas e que a Tua luz e que o Teu amor fale mais alto aos corações. Nos envolva, Mestre, na Tua imensa luz de paz, hoje, agora e para todo sempre. E que assim seja. Que assim seja,
meus irmãos, que a gente possa continuar nessa vibração de luz, de paz, de compreensão, de equilíbrio, que a gente possa acalmar o nosso irmão que está aflito ao nosso lado, e sabemos que tudo vai se resolver, né? A gente sabe que tudo é providencial, tudo vai se acalmar e a gente vai atravessar esse momento com muita fé, com muita paz no nosso coração, e que a gente possa continuar juntos aí, mais uma vez, continuar juntos, né? Em mais esse momento. Obrigado a todos que participaram hoje. Hoje foi um convite especial, uma necessidade em especial, né? Que nós estamos passando, mas com o nosso pensamento, com a nossa vibração, a gente conseguiu expandir isso muitas vezes para que a ajuda, o amparo e o socorro chegue a todos os nossos irmãos que estão num sofrimento maior que o nosso, né? Nini Almeida, minha maninha querida, tá aí hoje, que assim seja, que sigamos unidos na energia do amor e da paz. Muito obrigado pela presença. A Beth Juste, que assim seja, gratidão Edu, paz a todos. O Kelvin viu uma luz linda dourada sair de todos nós, olha só, é a luz do Cristo, né? Essa luz dourada é a luz que está sendo levada aí para todos os lugares. Silvia, obrigado. Ana Simon, muito obrigado, Edu, por tão linda oração para todo o nosso planeta. Obrigado, viu, Ana, pela presença. Socorro, tudo é passageiro, é verdade, né? A Maria do Carmo também via a luz dourada. Olha só que bacana, né? A gente consegue visualizar essa ajuda que vai sendo direcionada, né? Pessoal, quero agradecer muito a vocês e semana que vem estaremos juntos novamente. A Renata tá lá em Portugal, com muita fé, que legal, né? Muito bom saber que pessoas em tantos lugares diferentes estão acompanhando aí o nosso estudo e ajuda a gente a expandir essa luz aí para mais lugares. A Átila estava aí, quero deixar o meu abraço de boa noite. Lene Lisboa. É isso aí, a Nilva também, Ana Maria, Ivana. Isso aí, pessoal. Muito obrigado para todos vocês. Eu já vou disponibilizar a live no YouTube. A Cecília também, muito obrigado. Já vou disponibilizar o Fábio também. A Susan Vitorino colocou aqui para nós: nosso Pai Jesus está na frente da embarcação terra, cuidando de nós, com certeza, né? A Enilda, muito obrigado, Edu. Maravilhosa oração, amei participar. Seja sempre bem-vinda, viu, Enilda? Paz e luz no coração de todos. Maria Auxiliadora, Fabiana. Pessoal, muito obrigado, tá? Semana que vem estaremos juntos novamente e vamos continuar com essa vibração positiva, viu? Vamos nos lembrar de fazer preces pelo planeta, pelos países que estão mais atingidos do que nós, né? E que nós estejamos protegidos aí. Tudo bem? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Jesus, nosso querido mestre, e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para todos vocês, fiquem em paz. Tchau, tchau.